Fábio Fares, especialista em análise macro da Quanta, chegando aqui na nossa programação. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal, tudo bom? Tudo certo, e você? Tudo tranquilo, hoje num lugar um pouco diferente, eu estou aqui em Ohio, que a esposa veio para um evento, eu vim acompanhar ela. Nesse momento estou dentro de um trocador aqui no hotel, porque a música é muito barulhenta fora, então daqui a pouco se chegar uma mãe eu vou ter que sair. Tá bom, vamos lá. Vamos seguindo. Fábio, queria primeiro, bom, são vários pontos, hein? Várias notícias, mas começando aqui, pegando, né, um gancho mais sobre Europa, né? Nós tivemos ali a divulgação da inflação na Europa, veio, né, menor, mas o núcleo trouxe aquele alerta de que o problema não está resolvido. Inclusive, Christine Lagarde já falou, né, sobre isso hoje também, falou que deve sim continuar subindo a taxa de juros por lá. Queria entender um pouco mais a sua visão também, né, em relação a este cenário, né? A gente tem falado tanto dessa pressão inflacionária mundial que, apesar, né, em vários outros aspectos, Estados Unidos também, aqui no Brasil, em algumas situações, a gente vê que o mais difícil está conseguir ver, né, aí, onde, né, quando que essa inflação vai conseguir parar aí, vai chegar, realmente chegou no topo e vai conseguir aí voltar aos poucos para sua meta. Mas queria entender a sua visão em relação aos próximos passos do Banco Central Europeu. Olha, Paula, eles têm a mesma dificuldade que o Banco Central americano tem, e a Lagarde, ela sabe uma coisa que eu vou contar para vocês e não é segredo para ninguém. Ela falou, o Banco Central, depois da inflação, falou, olha, não pode ficar muito focado no núcleo. A Europa, a partir de junho, vai receber um monte de chinês lá. Isso já é contratado. Só vocês irem olhar quanto de chinês já está comprando passagem para ir para a Europa, e a própria Europa está investindo em infraestrutura, comprando equipamento para o aeroporto, para fazer mais gate, para fazer mais refrigeração. A gente tem acompanhado muito de perto isso, ou seja, a inflação de serviços vai ser um problema global. Como os Estados Unidos estão sofrendo, vai ser um problema da Europa também, porque o chinês reabriu e o chinês não está comprando imóvel, ele vai querer dar uma passeada e ele vai para a Europa. Tanto que, se você for lembrar lá atrás, quando falaram sobre a reabertura da China, logo os bancos começaram a revisar o crescimento da Europa para o positivo. Por quê? Porque o chinês não vai na Disney, o chinês vai para Paris, o chinês vai para Milão, o chinês vai passear pela Europa. E ele consome. E ele, chinês lá, hotel, restaurante e tudo mais, a gente sabe que não são meia dúzia de chineses, são alguns milhares de chineses. A Europa vai ter um verão extremamente agitado depois de muito tempo no Covid. Por isso que o mercado já precifica a taxa de juros lá a 4%. A curva hoje tem mais 3 altas de 50%, porque no ritmo das coisas e com a previsão dessa inflação de serviços continuar persistentemente alta, não tem outra coisa para fazer. Eles tentam amenizar no discurso, mas não vai ter muito jeito. Estados Unidos, Europa estão sofrendo com um problema sério de serviço pressionado. E é uma inflação que você tem que matar ela. Infelizmente, a Europa é pior que os Estados Unidos, porque ela vai ser uma inflação importada, com turistas chegando para o verão e tudo mais. A Lagarde tem que acelerar. Pelo menos a gente tem que ser honesto. Ela acordou de uns bons meses para cá e está vindo no ritmo para recuperar. 4% de juros na Europa, se você for lembrar umas conversas nossas há algumas semanas, era impensável. Trazendo então agora para os Estados Unidos, né? Estava olhando aqui as bolsas, né? Os futuros ainda estão em queda ali, Dow Jones caindo, Nasdaq também, aprofundando perdas aí com os retornos das Treasuries aí nas máximas, né? Queria entender também, né? Há uma grande, até acho que era 30% que eu falei agora há pouco ali, uma estimativa de muitos ali do mercado acreditando que o próximo aumento na taxa de juros chega ali em 30%, acredita que chega em meio ponto percentual. Já que você comparou, né, aí um pouco de Europa e Estados Unidos, se você acredita aí, realmente ontem ou anteontem, se eu não me engano, que eu estava falando aqui com o James, eles já estão aqui estimulando ali uma alta de juros nos Estados Unidos acima dos 6%, 6,25%. Mas eu queria entender a tua visão, né, você como está aí sentindo, nada melhor do que sentir na pele muito essa questão também da inflação, para a gente entender mesmo a tua visão em relação a principalmente essa pressão inflacionária, que também não está controlada, esse movimento, inclusive, do Fed e essas Treasuries hoje aí subindo já nas máximas.
Aqui eu não acho que eles vão dar 50, tá? Se o Powell volta para 50, isso assinar o atestado de incompetência deles. A gente vai ficar naquele cenário que a gente conversou já algumas vezes, do conta-gotas que vai te matando aos poucos. E por que vai te matando aos poucos? A hora que você olha o perfil do endividamento do americano, para você ter uma ideia, já se fala aqui de um subprime de automóveis. Porque o americano troca de carro, lembra? A gente ficou muito tempo sem carro disponível por causa do Covid e da falta de peça. Começou a vencer leasing, carro velho, eles começaram a refinanciar e trocar carro, só que financiando o carro a 6, 7, 8%. Essa prestação fica pesada. O mercado de trabalho tende, eu não vi como saiu hoje o Jobless Claim, porque eu estou perdido aqui na viagem, mas provavelmente deve ter vindo forte ainda, não sei se ele veio suave. Ele tem que começar a suavizar, tem que começar a mostrar que tem mais gente desempregada, porque é o efeito que os juros vão fazer na economia. O problema é que por eles terem sido bonzinhos e diminuído o ritmo para 25... Ei, perdemos o sinal do Fábio. Não sei, vamos ver, né? Será que chegou alguma mãe lá no trocador? Eu acho que a mãe falou, sai daqui desse... Puxou o cabo. Voltou. Agora sim, Fábio, cortou o sinal. Não sei se chegou alguma mãe aí puxando. Eu preciso trocar a alto do meu filho. A minha esposa ligou. Só vou te atualizar os dados. Vou te atualizar. Você falou que você não viu. Pedidos de auxílio-desemprego somam 190 na semana até 25/2. A expectativa era 195 mil na semana anterior. Então, 190 mil aqui, né? Revisado, então, os números. Acho que era isso só, né? Tinha mais algum outro dado? Não, esse é o mais importante. Reforçando isso o cenário. A leitura mercado... tá aqui que reforça o cenário, do trabalho robusto ainda. Isso mantém a inflação alta. Por quê? O problema hoje aqui nos Estados Unidos é a inflação de serviços. Quando você vai de conta-gotas, a gente chama isso de morte por 1000 cortes. O que tem a frase famosa aqui nos Estados Unidos de um militar que ganhou a guerra falando o seguinte, death by 1000 cuts. Você vai sangrando o adversário aos poucos, até é que nem um boi na torada. Você vai sangrando o touro até ele não aguentar mais. Só que pensa isso numa sociedade como a americana que vive extremamente endividada, extremamente alavancada e que vai começar a perder o emprego provavelmente no verão ou pós-verão, o terceiro trimestre, coisa do gênero. Com dívida cara, sem emprego, provavelmente esse monte de vaga de emprego que está sobrando vai começar a desaparecer ou o cara vai trocar um emprego onde ele ganha bem por um emprego de base, onde ele vai ganhar menos, endividado. Esse é o grande problema. E isso é interessante a gente lembrar que ano que vem tem eleição. E o que elege presidente aqui é a economia. O Trump não perdeu a eleição por causa do Covid. Ele perdeu a eleição porque durante o Covid a economia descarrilhou. Se você olhasse em fevereiro de 20, antes do Covid, ele estava eleito com 70% dos votos. Veio o Covid, teve aqueles problemas, mas a economia descarrilhou, ficou do jeito que foi. Então... vai ser muito interessante observar os próximos passos do governo Biden e, junto com o Fed, o que fazer, porque, honestamente, o Gani sabe disso também. Depois de você baixar para 25, você dá uma de 50 no meio do caminho, a sua credibilidade vai para o saco. Vai mostrar realmente que você não sabe o que está fazendo. E isso o mercado não perdoa. Vamos lá, Alan Gani. Foi citado, foi chamado ao recinto aqui. Coloca o Gani na tela. Vamos lá. Fábio chamou. Bom dia, Fábio. Prazer falar contigo. Bom dia. Meu caro, você deve estar acompanhando. Eu vou mudar um pouco, sair um pouco dos Estados Unidos e eu vou para o Brasil. Você deve estar acompanhando muito as notícias em relação ao Brasil, né? Os ataques à política monetária do Banco Central, agora essa oneração no setor de petróleo, né, das exportações de petróleo, enfim, toda essa discussão, a falta de uma âncora fiscal. E você, como um grande entusiasta do governo, eu queria que você me falasse como é que o investidor aí fora está enxergando o Brasil. Se agora ele falou, opa, porque está tendo saída da Bolsa, né? Então, como é que você que está aí nos Estados Unidos, como é que o investidor está olhando o Brasil, todas essas movimentações? O investidor ele ainda não está olhando a parte política. Isso já era um pouco esperado pelo investidor e ele não está olhando. Sabe aquela história, vou te dar um waiver de 100 dias? A gente não tem 100 dias de governo.
Essas saídas têm muito mais a ver com o cenário macro de tudo que está acontecendo, porque se você olhar, na última semana a gente teve um grande fluxo de saída de emergente e de bolsa para bonds de qualidades americanas. O grande dinheiro está vindo para Treasury e para bond de grandes empresas, os investment grades. Isso a gente tem um relatório semanal que a Merrill Lynch faz a compilação, a Bank of America, e você enxerga o fluxo todo. Flow saindo de mercados emergentes, flow saindo de bolsa americana, flow saindo de Europa, indo para segurança, para caixa e segurança, por causa de todo o macro que está acontecendo. O problema do Brasil, a gente já conhece, a gente já viu essa história, você falou, eu estava acompanhando nos bastidores a divulgação da Petrobras, eu escutei a sua fala, você tem toda a razão, mas o brasileiro médio não entende isso. Ele não entende que o lucro da Petrobras, esses dividendos, quase que mais de 60% vai para o caixa do governo. E o governo usa isso para programas sociais, para fechar a conta dele, para fazer o que for. Existe uma solução para essa história das estatais que é muito simples e nenhum político levanta ela. Por que não se passa uma lei no país do seguinte, olha, tudo que a estatal gerar vai para um fundo de auxílio e a gente vai emitir cheque para quem tiver cadastrado nesse fundo. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, qualquer coisa. É para financiar isso. Dinheiro de estatal vai direto para esse fundo e esse fundo vai imprimir cheque de verdade. A dona Cida do Pernambuco, o seu Raul do Tocantins, o fulano do Amapá, se está cadastrado no programa, vai receber o chequinho dele referente ao programa tal, que foi gerado pelos dividendos da Petrobras, dividendos das outras estatais. Mas eles não fazem isso. Por quê? Porque eles não estão nem aí. E é por isso que o povo fica se matando com essas coisas. Eles não estão nem aí. Eles olham a galinha de ovos de ouro desse jeito e falam assim, oi, tudo isso de dinheiro? Não, 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 não. Vamos conversar. A gente sabe o que vai acontecer, Gani. Infelizmente, a gente tem que fazer cara de paisagem, fingir, inventar um discurso para não parecer que a gente é filha da mãe, é contra o governo, mas a gente sabe o que vai acontecer. Hoje a gente vê o presidente da Petrobras falando do resultado histórico, daqui a 4 anos provavelmente é capa da Veja, indo para Bangu, indo para alguma cadeia, como já aconteceu e vai acontecer de novo. A história não se repete, mas ela rima, de tempo ao tempo. Profundo essa, gostei. A história não se repete, mas ela rima. Boa, hein, Fábio? Muito bom aí. Bom, enfim, né? Infelizmente e a gente, né, é aquela velha máxima, né? Muitas vezes o brasileiro, acho que tem a memória curta e a utopia, né, de acreditar que vai melhorar, vai passar, né? Enfim, mas vamos lá. Ô, Fábio, pegando esse gancho, né, já que a gente está falando um pouco sobre isso, muita gente, né, muitos investidores que estão aqui no Brasil, ficam sempre de olho ali no setor de petróleo. A gente estava falando até de Petrobras, acho que é o grande assunto do dia, principalmente por ser conhecida, né, como uma grande pagadora de dividendos. A gente vê toda essa movimentação agora em torno também de Petrobras, mas a gente ontem teve aquela notícia da criação desse novo imposto para exportação. Acabou impactando muito também a perspectiva ali, principalmente para os pares, né, para o setor. Ou seja, quem não quer uma estatal vai para uma outra companhia do par do setor que não seja estatal, acabou também ali sendo impactado com uma medida do governo. Não sei se exatamente você conseguiu acompanhar toda essa movimentação, mas eu queria entender a sua leitura em relação, né, a essa situação do setor aqui de petróleo como um todo. Tem toda uma questão ainda sobre uma mudança da política de preço, da paridade, de diminuir. A gente tem petróleo, né, a commodity para levar em conta, tem o dólar, né, o fator câmbio também para se levar em conta. Como que você está acompanhando todas essas notícias aí, a sua visão para o setor? A gente chama as outras, né, a PRIO, a 3R, de júniors, né, as petroleiras júniors. É muito simples, Paula. A Argentina fez a mesma coisa e deu no que deu. Você taxar essas exportação, você mata os pequenos. E os pequenos são justamente o que a gente precisa para poder desaguar a pressão na Petrobras. Quanto mais empresas petroleiras como a PRIO, que é uma excelente empresa, a 3R, que está crescendo bem, está produzindo, tiverem robustez, é melhor para a Petrobras. Só que fazendo essas medidas que você pune os pequenos para poder refazer caixa, eu não entendo de onde falta tanto dinheiro com a quantidade de imposto que se paga no Brasil.
Eu acho que eu fico impressionado e eu bato nessa tecla sempre. Em vez de cortar na carne deles, é sempre ferrando o outro lado. E ferra muito quem elege eles, inclusive. Mas a pessoa não entende isso. A gente viu na Argentina o que aconteceu. As empresas quebraram, o setor morreu. A história repete. Não pensa que o gringo que veio investir aqui vai ficar investindo. Os fundos locais, vai todo mundo embora. E o pior, isso se esparrama, porque já estão falando em Klabin, em Suzano, na própria Vale. Afinal, imposto de exportação para petróleo, você olha para o lado, tem um monte de commodities que o Brasil exporta para caramba. Uma China abrindo para comprar mais, mete uma taxinha ali. Pronto. Você já começa a fazer essas associações, agora vamos pôr imposto ali. Isso vai matando justamente o quê? A atividade no Brasil. Vai gerar desemprego, vai gerar revolta, vai faltar investimento. A roda continua, é um ciclo. Precisa quebrar o ciclo sendo o quê? Eficiente. Enxuga a máquina. Agora saiu ontem, eu acho engraçado, a gente fica falando de Petrobras e tudo mais. Saiu ontem que o Senado passou uma lei que só vão trabalhar 3 semanas e 3 dias da semana. Isso ninguém fala. Por que não cortou o salário deles? Vai trabalhar menos, ganha menos. Não, vamos aumentar imposto. Os jovens que elegeram aí, os gamers, vão pagar imposto sobre o videogame agora. O tiozinho que fazia a fezinha dele para fazer uma aposta esportiva, vai pagar imposto na aposta esportiva, vai pagar o combustível mais caro, mas os ministros e os deputados, os senadores podem trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Tá meio que desigual isso, né? Atrapalha demais. O Brasil estava na hora de pensar no Brasil, o brasileiro estava na hora de pensar no brasileiro. A dificuldade que o brasileiro tem, e é bem diferente do americano, e depois eu explico como funciona aqui, o brasileiro não esquece que senador, deputado, presidente é funcionário do povo. Aqui, se eu quero, eu sou americano, eu ponho a mão no meu telefone e eu ligo para o meu senador. Ele é obrigado a me atender e me ajudar. A gente tem o telefone do senador e do nosso deputado, nosso congressman, e eles são obrigados a nos receber e nos ajudar. A Constituição aqui fala, we the people, nós o povo. Aí no Brasil não. O povo é apenas um instrumento de manobra do político, e por isso que a coisa dá errada. Enquanto essa dinâmica não mudar e o povo entender que o povo é soberano, o governo trabalha para ele, vai ficar nessa. O povo se mata por causa de fulano e ciclano, e o fulano e ciclano janta o povo o tempo inteiro. Tem que mudar. Pois aqui, igualzinho aqui, né? Você você deve ter acompanhado as tragédias em São Sebastião. Mas nem para aparecer e falar, olha, né, as vítimas e tal. Nada, Fábio, nada, numa das maiores tragédias aí dos últimos anos. Mas, Ogani, aqui, por isso que o Trump disparou na pesquisa que saiu segunda-feira. Aqui em Ohio, a gente teve o descarrilamento de um trem com toneladas de químicas que descarrilhou na cidade chamada East Palestina, aqui perto. Eu estou em Columbus, foi perto daqui, o trem descarrilhou, começou a morrer animal, contaminou água, você não escuta nada no jornal. O Biden não apareceu aqui, a Kamala Harris não apareceu aqui, o Trump veio. Uma semana depois, pesquisa, 48% de voto para o cara. Essa é a diferença. Caramba. Eles pecam nos pequenos detalhes. É muito engraçado, né? O governo é do povo, a gente elegeu um da gente, não sei o quê. Não vai em lugar nenhum. Não vai em lugar nenhum. E a pessoal cai, e eles se matam. E a turma do chat fica defendendo e não sei o quê. É funcionário do povo. O povo é soberano. Só que eles não entendem. Aí vão falar que a gente é louco, que a gente é reacionário, mas não é. Eu falo, aqui nos Estados Unidos, você recebe todo ano uma lista com o telefone do seu senador, do seu deputado, do seu cara distrital, e ele é obrigado a te atender. Eu tive amigos que tiveram problemas, acionaram o deputado e ele resolveu o problema para o cara. Porque ele trabalha para o povo, não é diferente. Perfeito, Fábio, perfeito. E por falar em Trump, temos o DeSantis aí na Flórida e o Trump. Briga boa, hein, Fábio? E aí, na sua visão, quem leva, o que seria melhor para a economia americana e de a reboque, o que seria melhor para o Brasil? Olha, eu acho que eu venho insistindo nesse discurso que, por mais que o Trump foi um mal necessário, porque ele é muito desagregador,
como o Bolsonaro foi um mal necessário, porque ele também é muito desagregador, ele mostrou o outro lado do extremo, e assim, a gente precisa de gente nova, não dá para ter presidente de 70 anos no mundo da inteligência artificial, o cara nem o iPhone sabe usar, não sabe falar linguagem. O DeSantis é jovem, ele transformou a Flórida, ele é um cara de valor, de princípio, só que ele não é conhecido. Então, assim, a briga vai ser a campanha do DeSantis para ele ser conhecido, e eu torço muito, não só pelo DeSantis, tem a Tulsi Gabbard, que era democrata, agora tá livre, tem alguns democratas jovens. A minha torcida, Gani, na eleição do ano que vem, é diminuir a faixa etária. Deixa esses caras de 70 a mais descansando, já cumpriram o papel deles, muito obrigado. Vai para casa, vai curtir os netos e tudo mais. Deixa a nova juventude, seja de esquerda ou de direita, mas deixa as novas ideias virem para o debate. Deixa essa molecada nova que está crescendo, que tem vontade e que está antenada. Não adianta a gente falar de inteligência artificial, de robótica, de homem em Marte, e o cara não consegue subir uma escada de avião. Entendeu? Isso não funciona mais. Nós precisamos trazer a faixa etária da liderança para mais próxima da nossa realidade. Essa turma mais velha ficou para trás. Você pega aqui nos Estados Unidos, quando vai no Congresso alguém de tech para alguma comissão, é vergonhoso o nível das perguntas das pessoas, porque é falta de conhecimento. O cara tem 80 anos. Ele ligava do orelhão discado, ele não sabe que tem satélite, essas coisas, e ele não vai se atualizar. Precisamos diminuir a faixa etária, trazer sangue novo para a política. Aí no Brasil a mesma coisa. Tem uma gama de gente nova. Né? Falta o debate atual. Falta. Paula, eu lembro até hoje, eu sou de 79, em 89 eu estava fazendo campanha Lula-Collor. E a gente está falando de Lula-Collor até hoje, a gente está em 2023, chega dessa turma, tem que renovar. Aqui é a mesma coisa, o Biden é congressista desde 60, década de 70, não dá. O mundo evolui e os políticos ficam. É isso que eu acho impressionante. Fábio, falando, né, voltando aqui um pouco para o Brasil, estava até falando com o Gani agora há pouco em relação ao PIB, né, nós tivemos aí o PIB fechando o ano de 2022 em 2,9, não foi dessa vez, né, como bem o Gani falou, não foi dessa vez que a gente cresceu mais do que a China, né, havia ali uma expectativa que de repente o Brasil pudesse acabar passando ali dos 3%, né, atingindo aí, sendo até esse crescimento maior que a China, tudo bem que PIB, que eu falei para o Gani, é o retrovisor, né? A gente olha para trás. Vamos falar agora olhando ali para frente. Mas eu queria entender a tua visão também em relação do nosso crescimento aqui brasileiro, trazendo essa comparação para a China, né? A China que tem um ponto aí ganhado, né, alguns destaques. Muita gente estava esperando aquele boom da reabertura da China com commodity, mas aí a gente já percebeu que em alguns momentos tem algo que vai patinando, né? Tem a reabertura, mas eles estão preocupados também com poluição, aí seguraram um pouco a questão do minério nos últimos dias, mas não foi também tão surpreendente assim, essa reabertura pujante que estava todo mundo esperando, inclusive o nosso governo aqui contando com a boa sorte das commodities novamente, né? Até onde, né, que a gente pode acabar contando, esperando aí essa ajudinha vindo de lá? A China não vai acelerar da maneira que as pessoas esperam, por um grande motivo que a gente já sabe e vem falando. A China não tem dinheiro. O governo chinês não está nadando de braçada em dinheiro. A gente vê isso pelo impulso de crédito. Ele não estimula a economia da maneira que estimulava lá atrás. Ele precisa emitir um monte de dívida esse ano para conseguir captar. E o foco dele, sempre foi o grande financiador da China, é a Europa. Então, a Europa está patinando, ela não consegue nem resolver os problemas dela, a dinâmica mudou. A China vai ser um pouco mais devagar, que vai crescer e provavelmente 4, 5 esse ano, com certeza. Isso é praticamente dado, mas é lento. Eu costumo falar que a China, para quem já foi para o Nordeste andar nas dunas, está que nem aqueles bugs nas dunas. Está dando aquela patinada, falta alguém dar uma pressão atrás para o bug subir. É isso. Por enquanto está com a rodinha patinando, indo devagar. Monitorando o impulso de crédito e o mercado imobiliário, a gente percebe que o bolso lá está pequeno. Mercado imobiliário, por causa do chinês que não está gastando, e o impulso de crédito é onde o governo fica dando as estimuladas e ele não está fazendo isso. Ele acabou com o Covid, política zero, ele está controlando. Essa história da poluição, Paulo, isso é cortina de fumaça.
Tem um filme muito bom que eu recomendo para todo mundo que quer entender o mundo político, como funciona. Inclusive, o filme é bom porque é com o Dustin Hoffman e com o Robert De Niro. Em inglês chama Wag the Dog, que é Balance o Cachorro. E ele mostra como o sistema funciona quando o governo está com a popularidade baixa, quando tem que fazer algumas coisas. Ele fala sobre o governo americano, mas ele mostra exatamente o que acontece em todo o governo. E lá na China é diferente. O Xi conseguiu, depois do Congresso, acabar com a política do Covid, resolver vários problemas, acabar com o imbróglio do mercado imobiliário, deu uma canetada lá, só que daí na hora de martelar o crédito e fazer isso, ele parou. E aí que começou a acontecer? Balão chinês dos Estados Unidos, comissão da China na Rússia, isso é tudo cortina de fumaça. Por quê? É como os mágicos fazem, de te distraio aqui enquanto meu truque está aqui. E é isso que a China está fazendo, ela está sem funding. A China precisa captar. Enquanto a China não começar a crescer o impulso de crédito, ela não vai crescer da maneira que as pessoas esperam. E isso está nítido. Bem, muito bom. Vou assistir o filme, viu, Fábio? Você vê a BBC News, dica... Aqui a gente tem dicas tudo, culturais. até dicas culturais que você aprende, né? Não conheço, mas gosto muito de assistir House of Cards, que também traz aí alguns pontos, muitas vezes, né? A criação ali dessas cortinas de fumaça para desviar o foco, como você falou, isso acontece no mundo todo, aqui não é diferente. Enfim, só para a gente encerrar aqui nosso assunto desta semana, Fábio, queria que você trouxesse seu recado final. O que você acha aí que, né, o ponto principal que o investidor não pode desviar o foco, o olhar neste momento? Eu acho que a gente tem que lembrar uma coisa, o Brasil está se falando em cortar juros e tudo mais, e a contrapartida é o maior e melhor pagador do mundo indo para 6,25, que já é o barulho que estão fazendo. Bank of America falou que o Fed pode ir para 6 pelo menos. 6% de juros nos Estados Unidos, o Gani viveu aqui, ele sabe, ninguém vai fazer nada, é só emprestar dinheiro para o tio Sam e ficar esperando, porque quando você ia imaginar, há 2 anos atrás, que você ia ter 6% em dólar para dormir em paz. 6% em dólar é o retorno médio das carteiras de previdência aqui, aquelas 60-40. O S&P te retorna 9 bruto, tira a inflação, vira 6 também. Aí vem o governo americano e te paga 6 para você não fazer nada, fica muito difícil pensar em crescimento e tudo isso, global, com o tio Sam te pagando 6%. Então, quanto antes os Estados Unidos conseguir resolver o problema e parar de subir juros, a gente vai conseguir ter um mundo com menos pressão, porque não dá para o Brasil, pode ter até espaço para cortar. O Brasil corta, o dinheiro vai embora. Porque vai vir para cá 6% em dólar, 5,5% em dólar, era inimaginável há 1 ano e meio atrás. E agora vai virar realidade. Para que alguém vai fazer outra coisa? Põe na minha poupança, 5,5 em dólar. E outra, você compra um título de 2 anos aqui, uma Treasury de 2 anos, que já está pagando 5 e pouco, é garantido a taxa. Você travou por 2 anos seu dinheiro a 5 e pouco em dólar. Então, os Estados Unidos têm que resolver. Porque se ele não resolve, o resto do mundo fica parado, preso, esperando. Uhum. Quer comentar alguma coisa, Gani? Não, é isso aí, é verdade. Tá. Porque para um investidor brasileiro, quando ele investe nos Estados Unidos, no ativo mais seguro do planeta, ele está ganhando o quê? Dólar mais 4,75 hoje, podendo chegar a dólar mais 6? Quer dizer, não é só o 4,75, é dólar mais 4,75. Então é muito difícil, né? É realmente, o dinheiro é alto no ativo mais seguro do planeta, né? Exato. Fábio, muito obrigada, quero agradecer, sempre um prazer. Que bom, né? Não chegou nenhuma mãe ali, tava com medo ali de chegar uma mãe no trocador, o Fábio ter que sair correndo. Tá muito cedo. Para ver que eu não tô mentindo, olha aqui, ó. Olha lá, daqui a pouco pega uma dentro do trocador aí, cuidado. Gostei, Fábio. Obrigado, pessoal. Adaptável. Valeu, Até Fábio. mais, Fábio. Beijos. Boa semana. Tchau, tchau.